Décima e última semana do meu desafio de 75 dias. Eu não tô nem acreditando que eu tô dizendo, que eu estou falando, que eu estou vivendo isso, porque foi um dos desafios mais longos que eu já vivi. E se eu achava que eu já tinha vivido de tudo nesse desafio, você não perde por esperar essa última semana. Foi um pouco mais que uma semana, né? Foi uma semana e meia, porque eu deixei pra juntar, né, como eu falei pra vocês no último vlog, que eu ia juntar a semana que terminava na terça-feira com mais os outros 3 dias até finalizar o desafio. Então hoje eu vou fazer de uma maneira diferente, nós vamos estar assistindo o vlog juntas e eu vou estar comentando pra vocês porque tem tanta coisa que aconteceu. Eu viajei, fazer as tarefas viajando, me machuquei. Gente, tanta coisa que aconteceu nessa última semana que eu não posso perder nada, deixar passar nada, para que eu consiga falar de tudo com vocês. Então vou fazer assim hoje. Já pega seu chá, seu café, sua pipoca, como você quiser. Esse é o último vídeo do desafio de transformação de 75 dias, então fica atenta, vem comigo, vai ter muita coisa. Vou mostrar pra vocês como que eu fiz, como foi, e pode ser que muita coisa aqui nesse vídeo te ajude também. Então se você é novo por aqui, quer te convidar, clique aqui embaixo, se inscreve, faça parte do meu canal. Nós temos vídeos todos os dias, de segunda a sexta-feira. Se você gostar do vídeo, por favor, deixe o seu like para que outras pessoas possam ser alcançadas. E bora lá pro vlog da 10ª semana do meu desafio de 75 dias de transformação. Nós vamos assistindo juntas aqui ao vlog e eu vou comentando pra vocês. Já comecei a semana, na segunda-feira, né? Fiz o meu devocional e já aproveitei pra fazer a minha caminhada matinal. Nessa última semana teve muita caminhada e eu já vou explicar pra vocês o porquê. E continuei, gente, sempre com a boa alimentação, café da manhã, almoço. Isso já é algo que já estava muito em mim, então foi muito fácil de manter. E aí, nesse mesmo dia, eu fiz uma caminhada à tarde também para compensar. Quando eu faço caminhada, eu sempre tento fazer de manhã e à tarde para dar uma compensada, né? Porque caminhada gasta menos calorias. No dia seguinte, fiz a caminhada matinal. Lembra que eu falei para vocês que o meu protocolo de chá para desinchar e para desinflamar, ele era para me ter feito só nos primeiros 30 dias. Mas, gente, eu me apeguei tanto que todo dia, até hoje, todo dia eu tomo meu chá em jejum de manhã e eu acho que tem um benefício enorme. Não só de manhã, mas também costumo tomar à noite e às vezes eu tomo à tarde quando eu não quero tomar café, eu tomo chá. E aí, continuamos, fiz bastante caminhada na semana porque foi muito corrido e o tempo que eu tinha era na parte da manhã, enquanto eu tava fazendo a minha caminhada matinal, eu já aproveitava para fazer o meu exercício do dia. E aí a gente vai otimizando aí o tempo, né? E consegui fazer treinos de musculação em casa. Eu também tinha muitas gravações, eu também consegui fazer algumas gravações e edições. E aí nós passamos para o dia da viagem, que foi na terça-feira da semana passada, no dia 12, se eu não me engane. Dia 12? Acho que foi dia 12. E já começamos aí o primeiro desafio, a primeira tarefa do desafio, que era um challenge. Eu não sabia como que eu ia fazer a caminhada matinal, porque não é só a caminhada matinal, eu coloquei ela numa caminhada, essa tarefa, só porque eu queria ter esse hábito, mas a tarefa mesmo é ter um momento de manhã com Deus. E aí eu falei, o meu voo, né, a gente saiu, era na terça-feira à noite, de madrugada, e foi uma viagem de mais de 12 horas, na verdade. Então eu cheguei no aeroporto no dia seguinte e o meu voo ia sair às 10 da manhã, se eu não me engano. Então quando eu chegasse no outro país, eu ia estar
Já em outro fuso horário, que era 2 horas a mais, que já é um novo challenge, né? Que agravou aí muita dificuldade de fazer as tarefas lá naquele país. Mas eu falei assim, olha, vou ter que dar um jeito de fazer aqui a tarefa da caminhada com Deus, porque depois eu não vou ter como fazer. Como que eu vou fazer dentro do carro, né? Ou no avião, algo assim do tipo. Pensei em fazer dentro do avião, mas aí eu tinha um tempinho de espera do voo, então eu fiz, peguei meu café e dei uma volta lá no aeroporto mesmo, fui orando, fui fazendo e deu tudo certo. E eu achei muito, sabe, desafiador, mas eu achei muito legal porque a presença de Deus a gente consegue ter acesso a ela em qualquer momento. E aí aqui eu tô mostrando pra vocês o meu café da manhã, que eu, quando viajo, sempre levo para mim e pro meu marido um café da manhã, como a gente toma aqui em casa, só que, né, com algumas modificações. Aqui, não sei se é onde você mora, tem ovos cozidos, eles vendem ovos cozidos no supermercado. Eu tinha esquecido, eu cozinhei e esqueci de levar os meus, mas tudo certo. E levei frutas, tem frutas, nessa foto aí tem frutas, que tinha proteína com creatina e manga, e esse iogurte, o café, nesse papel de metal, é pão que eu fiz em casa pra gente levar. Seguindo, eu já cheguei, né, na outra cidade, e eu não gravei muito lá a parte de leitura. Eu fui pra Moldávia, então eu não gravei muita parte de leitura, porque aqui começam os challenges. No primeiro dia eu consegui, né, eu já pedi pro meu marido, ele já sabia, ele falou com o meu sogro pra gente ver uma rota em que eu pudesse caminhar, em que eu pudesse ou correr. E no primeiro dia a gente foi mais isso, foi dar uma volta, foi ver o meu treino desse dia foi a caminhada de 30 minutos, fiz uma caminhada de 30 minutos, então por isso que teve muita caminhada lá, porque não era um lugar que eu podia correr muito, porque era mais rodovias e coisas assim do tipo. Sempre tentei começar as minhas manhãs com o chá ou com o café. Café lá era bom demais, então a maior parte dos dias foi café. A minha viagem foi de 7 dias, mas 2 não contam porque são de viagem. Então, 5 dias lá mesmo, acordando e comendo e fazendo as coisas lá. Então, começava a minha manhã assim e passei a tarefa de momento com Deus, né? Caminhada matinal com Deus e de treinos para amanhã, porque o dia era sempre muito instável, eu não sabia como é que ia ser, que horas que a gente ia sair, se a gente ia voltar de casa. Então eu acordava mais cedo com muita dificuldade, porque a gente tava indo dormir muito tarde e eu precisava acordar mais cedo para conseguir acordar antes de todo mundo, para conseguir fazer essas tarefas e não atrapalhar em nada, e conseguir fazer café da manhã e coisas assim do tipo. Então, fazia as minhas caminhadas matinal aí, que eu tô mostrando pra vocês. Eu fiz a caminhada matinal nesse dia que eu consegui fazer e ter o meu momento com Deus, mas esse foi o único dia que eu consegui ir até algum lugar, porque como eu não falava a língua, né, e como eu era uma moça, lá eu sou muito diferente, por causa da minha cor. Agora meu cabelo tá liso aqui, né, mas meu cabelo eu uso normalmente enrolado, então eu chamava muita atenção. Não é comum uma pessoa como eu e uma brasileira estar naquele país, então eu chamava muita atenção e eu tinha que tomar muito cuidado. Como eu tava fazendo tudo sozinha, eu ia acordar as pessoas para fazerem comigo. Foi a única vez que eu me senti à vontade de ir até algum lugar para fazer um momento de adoração, né, a caminhada matinal, mas depois eu fiz andando mesmo, ou fiz em casa, e foi o que aconteceu. Aí nesse dia eu consegui fazer o meu treino, eu levei os meus elásticos, levei a minha corda, isso. E aí eu usei lá a garrafa de água para fazer como peso, cadeira. Treinar a partir de casa, olha, é a melhor coisa da vida que você consegue fazer em qualquer lugar. A minha alimentação nessa última semana de desafio, mantive o máximo que eu pude no controle. Na verdade, foi muito mais foi muito mais no meu controle do que eu imaginava, porque lá a alimentação é muito natural, eles plantam praticamente quase tudo que a gente comeu era de
cultivo próprios, os ovos, os tomates, os pepinos, o frango, sabe? Tudo. Então, eu mantive o padrão de café da manhã, ovos, a gente levou a nossa proteína, então ovos com frutas, de iogurte. No caso lá, não tinha muito iogurte, era kefir, mas é a mesma coisa praticamente. Continuei com o mesmo equilíbrio, graças a Deus. Eu postei pra vocês um gelado, consumi o gelado um pouquinho, mas sabe porque a gente tem a sensibilidade muito alta pelo fato da gente ter uma alimentação muito controlada e saudável, então a gente come um pouquinho e já, nossa, isso é muito doce, entende? Isso é muito bom, principalmente quando a gente tá viajando. No dia seguinte, na verdade, né, fiz caminhada porque era o que mais tava dando. Teve dias que eu cheguei 2 horas da manhã em casa, e eu não consegui, eu sabia que eu não ia conseguir fazer antes. E no dia seguinte, às vezes eu não conseguia acordar tão cedo e para treinar e para depois tomar banho e tudo mais. Então eu já juntava a caminhada matinal com Deus com uma caminhada de 30 minutos e aí já cumpria a tarefa de exercício também do dia, porque ia ser o restante do dia andando ou fazendo alguma coisa que eu não sabia o horário que a gente ia chegar em casa. Então, foi isso, a alimentação foi muito boa, foi muito tranquila, tinha muitas coisas gordurosas, muitas coisas com gorduras saturadas, eles cozinham muitas coisas, né, em litros de óleo, mas tudo que eu comi, eu evitei o máximo, como eu evito aqui em casa, glúten, não comi pão, não tinha necessidade, mas também não passei vontade, se eu, por exemplo, o gelado que eu mostrei pra vocês, o sorvete, comi um pouquinho, então é uma sensação de domínio próprio, principalmente por causa do jejum, que isso, sabe, fica muito mais controlado. E o jejum intermitente, como é que eu fiz? É uma tarefa também, né? Teve dias que eu fiz 14, que eu consegui fazer 16, teve dias que eu fiz 12, e teve 1 ou 2 dias que eu não fiz o jejum, porque eu tenho, na minha tarefa, né? Eu poderia ou um dia comer até mais tarde, ou 2 dias, ou outro dia não fazer. E aí foi continuando, cada dia, o dia que dava eu treinava, o dia que dava fazer caminhada, sempre fazendo isso na parte da manhã, porque não dava na parte da tarde. Coloquei aí alguns vídeos para vocês verem, alguns pratos para vocês verem mais ou menos o que eu estava comendo ali. Teve algumas coisas, sim, muito gordurosas, mas era em pouca quantidade, então foi muito tranquilo. Comia muito pepino, muito tomate e focava nas proteínas e nas gorduras boas e deu tudo certo, super tranquilo. Eu machuquei o meu pé no 2º ou no 3º dia, fui entrar dentro do carro, não vi o degrau, o meio fio e raspei a parte do osso, assim, do pé. E aí já não podia caminhar e nem correr. Foi uma luta, minha querida, porque inchou, né, essa parte do lado, assim, ó, essa parte aqui do pé. Essa parte do pé, não vou mostrar pra vocês que ainda tá feio. Inchou, então eu tinha que ficar com o pé pra cima, mas mesmo nesses dias eu fui devagarzinho, fiz a caminhada. No 2º dia também foi caminhada, não esforcei. Teve dias que eu não fiz caminhada, que eu fiz treinos de superiores. Nesses dias que tava mais grave, lembrei agora, eu fiz treinos de superiores em casa, porque assim eu não forçava tanto em caminhada e com elásticos, então fui dando meu jeito e tava tudo certo, aos poucos foi melhorando. Ainda não posso correr, não consigo correr porque como machucou, né, raspou a pele, ainda tá um pouco ferido, mas vai estar sarando e em breve eu posso voltar a correr. E aí, esse foi os maiores desafios dessa viagem, que foi fazer tudo em horários trocados, não sei se, acho que eu não disse pra vocês, né? Tinha dias, teve 2 ou 3 dias, 3 dias, na verdade, que um dia
Era 2 horas da manhã quando a gente chegou em casa, que eu fui ter a possibilidade de fazer a tarefa de 15 minutos de leitura e de momento de adoração à tarde com Deus, que foi de madrugada no caso. No outro dia foi mais de 3 horas da manhã que eu fui fazer essas mesmas tarefas. Teve um dia que foi o dia do voo, que eu consegui, era 4 da manhã, fazer 15 minutos de leitura, e o meu momento com Deus foi, sabe, de manhã. Mas eu não falhei em nenhum dia. Chegou o dia de voltar para casa, nós voltamos. Sim, assim, nesse dia de voltar e no dia anterior foi os mais difíceis, porque eu tava assim, quase por aqui pra pular e deixar. E nossa, gente, é muito difícil, tá extremamente cansada. E ler foi o dia em que foi mais difícil ler, e eu tava tipo assim, acordava, lia, pingava, pescava, lia, mas fui. E na volta também foi uma viagem de 13 horas mais ou menos, e eu fui fazer a caminhada matinal. Uma caminhada matinal, eu tava acabada, gente, acabada. Mas fiz, orei, louvei ao Senhor. E olha, fui com Deus, porque não tinha como, eram os últimos dias. Nem se fossem os primeiros, sabe? Mas eu não sabia que essa semana ia ser tão desafiadora, porque eu achava que por nós estávamos viajando para um lugar onde que era mais os parentes do meu marido, então eu achava que eu ia ter certo tempo livre, mas não tive nada, foi tudo de cabeça para baixo. Mas no final das contas, como eu tô contando para vocês, deu tudo certo, voltei para casa no mesmo dia. Dormi, depois cumpri as tarefas à tarde. As tarefas da tarde quase não gravei praticamente nenhuma, porque foi fora de casa, e eu tenho que tomar cuidado quando eu tô fora de casa, né? Pra não filmar a casa das pessoas ou outras coisas do tipo. E aí nessa quarta-feira, a gente já passa pra quarta-feira, já fiz a caminhada matinal com Deus, de novo, já no meu lugar de habitação habituada. Fiz o treino, não tava com muita vontade de treinar, mas, né, nós sabemos que aqui não tem que ter vontade. Na quinta-feira fiz a minha caminhada, fiz uma caminhada mais longa, e depois, sempre com o meu chá em jejum, ganhei muitos chás na viagem. E olha, com toda certeza, já entrou pra minha coleção. E chegamos ao dia 75. Na verdade, antes do dia 75, né? No dia 74, eu não coloquei aqui, mas os meus treinos foram 3 vídeos que eu gravei pro YouTube de treinos, então não coloquei aqui. Esses foram os meus treinos. E aí, nós chegamos no dia 75, que foi ontem. Um dia em que é um marco, sabe? Eu não sei explicar pra vocês como que eu me sinto a respeito de tudo isso que a gente viveu nesses 75 dias. Porque o que vem à minha mente, o que vem ao meu coração é que aquela canção, que foi uma das canções em que eu mais ouvi nesses 75 dias, que é Não Há Lugar Mais Alto. Uma canção que fala: aos teus pés está o meu coração, aos teus pés entrego o que sou. Não há lugar mais alto que estar aos seus pés. Não há lugar melhor do que estar aos pés do Senhor. E esse desafio só me comprovou ainda mais daquilo que eu já sabia, que eu tinha convicção de que sem o Senhor nada é possível. A gente consegue atingir, como eu falei para vocês desde o início e repito, consegue atingir os nossos objetivos físicos exteriores com boa alimentação, com treinos, sabe? E com o tempo a gente colhe esses resultados. Mas espiritualmente é algo que não tem comparação, que cada dia que você vai, querendo ou não querendo, você recebe algo sem mesmo merecer e sem mesmo entender.
Quando você vai e não tem sequer uma palavra para orar ou para falar para o Senhor, não tem força, não tem ânimo, e Ele vem com o amor, com a bondade, com o consolo dele e te mostra que Ele também está ali nos dias que você não tem nada para oferecer. É algo que fez muito sentido para mim, sabe? E que mexeu muito com o meu coração e me fez mostrar como que o Senhor é realmente ainda mais fortalecer o meu amor pelo Senhor e por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele é na minha vida. E eu tenho a convicção de que muitas outras mulheres foram impactadas, sem falar, gente, tantas mulheres chegaram nesses últimos 75 dias. Tanta coisa aconteceu nesses últimos 75 dias que eu não posso conter. O meu coração é que nem aquela canção do Ministério Zoe que fala: quem diria que eu viveria toda a vontade do Senhor pra mim. Eu tenho vivido a bondade do Senhor para mim. Nesses 75 dias, eu tive ainda mais convicção do meu propósito de vida, daquilo que me faz sentir viva, daquilo que transformou a minha vida e que, de uma forma tão genuína, tem alcançado outras mulheres. Eu não sabia que esse desafio, que essa nova etapa na minha vida ia alcançar tantas mulheres e que ia me posicionar para um novo tempo na minha vida, para uma nova história, uma nova parte em que outras mulheres vão começar a ser impactadas e que vão ser transformadas também através daquilo que eu vivi. Todos os treinos, tudo que a gente viveu junto nesses últimos 75 dias, todos os comentários de vocês, o apoio de vocês, tudo foi muito importante, porque só me mostrou cada vez mais que eu estava na direção certa. Eu não imaginava, eu comecei mais esse desafio porque eu estava mais insatisfeita, um pouco satisfeita com o meu físico, e porque eu queria avançar um pouco mais e ir mais profundo no meu relacionamento com Deus, mas a gente nunca sabe o que vai acontecer. A gente nunca sabe como vai ser o final da história. E eu posso te dizer que é realmente verdade aquilo que diz na palavra, que melhor é o fim das coisas do que o início dela. E que o Senhor, Ele tem coisas incríveis e maravilhosas para nossa vida. Eu estou muito surpreendida com esse desafio. Eu estou muito convicta de que eu amo o que eu faço, de que ajudar vocês, de que estar aqui gravando treinos, de que cuidar do meu corpo, do meu espírito, da minha alimentação é algo que me faz viver e que me traz propósito diariamente. Então, serviu para muitas coisas esse desafio na minha vida. Não foi só para mim perder mais de 6 quilos, reduzir todas essas medidas, ficar aparentemente melhor e espiritualmente transformada. Não, mas foi também um marco para direcionar de vez, sabe? Aquilo que eu, por muitos anos e por muitas vezes, eu vinha perguntando para o Senhor como que eu ia impactar, como que eu ia fazer, como que eu seria e como que isso que eu tenho vivido nesses últimos 5 anos e como que isso que eu tenho vivido agora serviria para que outras mulheres fossem impactadas, porque isso não pode nem deve parar em mim e não faz sentido, porque é um dos princípios da palavra, não é mesmo? Que a gente distribua, que a gente é curado para que a gente possa curar, que a gente é moldado em certas áreas para que a gente possa auxiliar e ajudar outras pessoas que também precisam ser moldadas. Então, esse final desse desafio é um marco para mim, é um marco na minha história, porque eu sei que aqui começa algo novo. Eu sei que aqui começa
uma nova comunidade, uma nova jornada para muitas outras mulheres e que nós vamos viver coisas muito lindas, muito lindas. Eu peço que vocês fiquem atentas, porque eu recebi muitas mensagens, muitos comentários de vocês, não só aqui, mas também nas outras redes sociais, para que eu criasse um grupo do desafio. E eu venho trabalhando nisso nas últimas semanas e eu vou abrir sim um grupo do desafio de transformação que não será de 75 dias, será de 7 dias, e esse vai ser o único e exclusivo grupo que vai ser gratuito, a única temporada que vai ser gratuita, por vários fatores. Primeiro, aquilo que você vai ter acesso ali é algo que eu tenho convicção de que eu vivi, não só nos últimos 75 dias, mas de muitos anos que eu venho vindo, transformando e, sabe, tendo esse domínio e aprendendo com o Senhor, e através de estudos, aquilo vai transformar a sua vida. Segundo, por que os próximos não serão gratuitos? Porque, gente, nós estamos simbolicamente, seja um valor, não vai ser... O valor dos próximos não será caríssimos, não. Vai ser um valor simbólico, será uma taxa simbólica para aquilo que vai ser entregue para vocês. Mas nós precisamos, através desse ato, demonstrar para nós mesmas que nós estamos investindo em nós, para que nós sejamos transformadas. Isso já nos ajuda e automaticamente passa a mensagem para o nosso cérebro de que nós estamos, sabe, depositando fé e confiança naquilo que nós vamos fazer nos próximos dias. O que você precisa tomar atenção é que na próxima sexta-feira, no dia 18 de julho, você precisa me acompanhar no meu Instagram. Vou colocar aqui para vocês e o link vai estar aqui embaixo. Dia 18 de julho, vou abrir o primeiro grupo de 7 dias de desafio, onde serão... Das 7 tarefas que eu fiz, serão 3 tarefas principais. Nesse grupo você vai ter acesso a muitas coisas importantes. Vai ter dicas de treino, você vai ter PDFs dos chás, você vai ter acesso a tudo isso e o apoio e o suporte necessário, além de estar numa comunidade. Todas as mulheres ali estão dedicadas a entregar, sabe, a si mesmas, a buscarem ao Senhor, a transformarem a sua vida, a darem esse novo passo pelos próximos 7 dias. Esse primeiro grupo vai ser gratuito e vai ter um limite de pessoas. Então, fica atenta, porque dia 18, às 6 horas da tarde, no horário europeu, vai abrir as vagas para o primeiro grupo, que será gratuito. As vagas, elas vão encerrar no domingo. Se bater o limite antes, vai ser fechado antes. Então, garanta o seu acesso assim que você abrir, para que no dia 21, na segunda-feira, a gente dê início à semana do desafio de transformação de corpo e espírito de 7 dias. Tá bem? Estamos entendidas? Vou avisando vocês durante essa próxima semana. Me acompanhe nos stories no Instagram, porque lá vocês têm acesso a todas as informações. Vocês vai ter o acesso pelo grupo por lá. E tô animada para esse novo tempo. Pela transformação que não só eu vivi, mas que vocês vão viver. E outra coisa... Essa turma, esse primeiro grupo, eu vou fazer com vocês. Então, por isso que eu vou dar um espaço aí de uma semana para que eu consiga me organizar. Essa semana eu viajo novamente. Então, eu preciso de um tempo para conseguir, organizar e conseguir fazer com vocês a partir do dia 20. Iniciar essa semana. Nós vamos estar juntas nessa, fazendo tudo juntas, e vai ser algo muito importante. Eu tenho certeza que vai ser uma transformação na sua vida e que Deus vai, sabe, tocar profundamente no seu coração e seu espírito vai ser renovado e seu corpo vai ser fortalecido. Eu creio, sabe, eu sei
que Deus, ele faz coisas incríveis e que o corpo é só uma consequência de quando a gente cuida do nosso espírito. Falei muito, mas falei tudo que eu precisava. É o último vídeo do nosso desafio. Que venha o próximo desafio. Não sei quando será, como será, mas agora os desafios serão junto com vocês. Serão desafios menores e eu tenho a certeza que nós vamos viver muitas coisas juntas ainda. Se você é nova por aqui, quero te convidar a fazer parte da nossa família. Nós temos vídeos novos todos os dias, de segunda a sexta. Nós temos treinos novos a partir de casa. Todos os treinos que eu fiz foram aqui do canal. Foram treinos que pensados, sabe, para queima de gordura. Você tem vários estilos de treinos aqui que podem te ajudar aí na sua casa a queimar gordura, a fortalecer os seus músculos sem sair da sua casa. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se por um acaso você perdeu os outros episódios e quiser ver, maratonar aí os vlogs desse desafio de 75 dias, vou deixar aqui no card para vocês acompanharem. E é isso, gente. Nos despedimos desse desafio de 75 dias com muita paz e alegria no coração. Com a convicção de que, sabe, o melhor ainda está por vir. Que com todo o vigor, com toda a convicção, com toda a certeza, nós somos fortes e capazes de fazer qualquer coisa. Porque com Deus nada é impossível. Que o Senhor te abençoe, fique forte, fique firme, estamos juntas nessa. Me segue no Instagram pra gente te acompanhar, pra gente estar de perto todos os dias. E até o próximo vídeo. Um beijo, Deus abençoe vocês e tchau, tchau.